Olá, colegas, bom dia. Estamos ao vivo aqui para mais uma transmissão no nosso grupo Professores da Educação Infantil. Eu sou Gi Carvalho e gostaria de conversar com vocês hoje, nesta manhã, sobre incompetência, inabilidade, incoerência e inaptidão. Espero que vocês estejam me vendo bem, que vocês estejam me ouvindo bem, para que a gente possa iniciar aqui. Alguém pode me dar um ok? Tá tudo direitinho aí? Alguém pode me dar aí o seu bom dia? Estou aqui no interior da Bahia, no município de Tucano. É um tema forte, né? São 4 palavrinhas que mexem com as nossas estruturas, são 4 palavrinhas que dão uma sacudida aí no nosso emocional, mas a gente precisa falar sobre também, tá bem? E de onde eu parto para essa live hoje? Parto das minhas reflexões, parto do meu eu, parto da minha jornada pedagógica, parto de mim. Porque é muito fácil a gente falar de inaptidão, de inabilidade, de incoerência e de incompetência quando a gente parte do outro. Ou seja, é muito fácil a gente tomar aí o outro como referência para falar dessas quatro questões, dessas 4 palavras-chave. Bom dia, Aldimar, bom dia, Jaelma, obrigada aí a vocês. Então vamos lá, eu quero começar com vocês aqui deixando um recado, uma frase simples. Quando nós reconhecemos a nossa incompetência, a nossa inabilidade, a nossa inaptidão e a nossa incoerência, nós estamos no caminho certo para a mudança. Esse grupo é um grupo de pais e um grupo de professores. Ou seja, ele não é um grupo onde a gente defende uma categoria, que é a de professores, e ataca a família, ou onde a gente ataca os professores e esquece das famílias. Quando eu falo de incoerência, incompetência, inabilidade e inaptidão, eu estou também me referindo a quem é pai, a quem é mãe, a quem também tem a função de educar, que não apenas o professor. Bom dia, Márcia Coimbra, Teca, Marli, Sueli. Então, pessoal, vamos lá? Incompetência, né? Incompetência profissional e incompetência pessoal. Ser incompetente não é um crime, mas é inadmissível continuar sendo incompetente e colocar a culpa nos outros. Isso a gente pode trazer aqui para o nosso universo escolar de que forma? Temos muitos colegas professores que não têm competência para desempenhar suas funções. Eles são, a palavra é forte, mas quando eu falo não são competentes, eu posso falar também que são incompetentes. Ou seja, eles não têm competência para trabalhar com determinada turma, com determinado segmento. E ser incompetente não é um ato criminoso. Ser incompetente não é um ato que você possa dizer, nossa, que essa pessoa é incompetente. O complexo, o complicado na educação é o professor ser incompetente e colocar a culpa de sua incompetência na família, no governo, na estrutura, nisso ou naquilo. Porque se convencionou fazer desse modo. Ou seja, se algo não está dando certo, se algo está errado, eu não parto de mim. Eu parto do outro, a culpa está no outro. A incompetência é do outro, eu sou altamente competente. E daí que eu fale para vocês que eu parto de mim. Que eu parto do momento em que eu me percebi dentro da educação como uma pessoa incompetente, como uma pessoa que não tinha competência para fazer determinada ação. Eu trabalhava ali na educação de jovens e adultos. E eu saí do magistério e já fui direto para a alfabetização. E a gente não sai pronto de curso de magistério, a gente não sai pronto de pedagogia para adentrar um espaço escolar com 20, 30 alunos e conseguir aí alfabetizá-los. Alfabetizar é uma tarefa complexa, não é fácil, não é simples, a gente não aprende na faculdade. A gente aprende no dia a dia e a gente aprende na busca diária, na busca constante. Entende? Então deixa eu ver aqui os comentários dos colegas rapidinho.
Cinéria, bom dia, primeira vez aqui. Bom dia, Cinéria. Bom dia, Dani, Fatinha, Teca. Bom dia, professores planejando minhas aulas, fazendo almoço, ouvindo os vídeos. Somos competentes. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom dia, estou vivendo isso. Culpar sempre os outros e não assumir seus próprios erros e limitações. E quando a gente fala nessa tarefa aqui que as pessoas têm de culpar o outro e de não perceber as suas limitações, as suas incompetências, de se perceber assim tão competente em algo que não é, o que é que a gente costuma falar? O que é que a gente convenciona falar? Ah, mas a gente não tem isso, mas a gente não tem aquilo. Eu, enquanto professora de educação de jovens e adultos, tinha por tarefa alfabetizar um segmento que diz que papagaio velho não aprende a falar. É bem essa a frase. Papagaio velho não aprende a falar. Essa era o meu desafio, alfabetizá-los. Então, sempre que eu não conseguia esse intento, que eu não conseguia avanço, que eu percebia a minha frustração e não consegui fazer aquilo para o qual eu não era competente, para o qual eu não tinha sido preparada e para o qual eu não tinha buscado aperfeiçoamento, eu posso aqui citar mil coisas que me levaram a não buscar aperfeiçoamento. Ah, porque tinha família. Ah, porque não tinha livro. Ah, porque não tinha biblioteca em casa. Ah, porque não tinha internet como tem internet hoje. E por aí vai. A gente teria aqui uma série de coisas para utilizar de muleta para dizer assim, eu era incompetente por causa disso. E fiz isso por um bom tempo. Então, sempre que eu não conseguia cumprir o meu intento, que era alfabetizar um pouco que fosse dos meus alunos, uma parcela mínima dos meus alunos, que eu não conseguia encontrar avanços na minha prática pedagógica, o que é que eu dizia? Que eu não podia culpar a família, porque os meus alunos eram adultos. Mas qual era a culpa? A culpa é que falta estrutura. A culpa é que eu estou aqui na luz de um lampião. A culpa é porque o governo não investiu o suficiente. A culpa é porque eu não tenho livro didático para esses alunos. A culpa é porque eu não tenho material pedagógico de ponta para esses alunos. Então, a minha desculpa para a minha incompetência, e quando eu falo realmente, sempre que eu falo eu parto de mim, não parto do outro, a culpa da minha incompetência era de todos, menos minha. Então, não importava o que acontecesse, a culpa nunca era minha, a culpa era sempre do outro. E acho que isso a gente precisa rever, precisa reconhecer. Quando é que eu percebi que eu estava colocando a culpa nos outros, eu estava colocando a culpa da minha incompetência nos outros? No momento que eu adentrei em uma escola particular. E nessa escola particular tinha recursos, tinha muitos recursos. Nessa escola particular tinha muita coisa para utilizar. E eu me dei conta de algo muito simples de se dar conta quando a gente é professor. Eu não sei utilizar esse recurso. Se eu soubesse utilizar esse recurso, se eu tivesse competência para utilizar esse recurso, tudo isso teria sido diferente na minha antiga turma. E daí que a gente precisa, enquanto professor, refletir sempre, né? Mônica, outro item dentro desse contexto é nunca pegar uma turma adequada. Mas o que é uma turma adequada? Tem também esse questionamento aí dos colegas. Mas a turma não é homogênea, a turma é heterogênea. É como se todos os seres humanos daquela faixa etária, daquela idade, tivessem que aprender da mesma forma, tivessem que estar no mesmo nível, né? Altanise, é um banner atrás de você? Sim, é um bom banner. É um alfabeto que eu fiz e que o colega da livraria do Vale transformou em banner e enviou para mim de presente. Então, gente, aí a gente pega parte da incompetência, que é esse primeiro item que eu coloquei para vocês, e vai para inabilidade. Inabilidade. Se você pega um professor que reclama muito, se você pega um professor aí que reclama muito e que no decorrer da sua jornada pedagógica ele culpa apenas a família por isso, apenas o governo por aquilo, mas você vê que na sala de aula dele o avanço dos seus alunos não é significativo, é um avanço muito pequeno, e é claro que ele vai achar muitas muletas para poder dizer a culpa é do sistema, a culpa é porque eu estou na periferia, a culpa é porque não tem material, a culpa é isso, a culpa é aquilo, a culpa é aquilo. A gente sempre vai encontrar desculpas. E talvez o problema não resida apenas na sua incompetência, mas na sua inabilidade. Colega, estou me formando agora, mas estudei EAD, estou preocupada. Subiu aqui rápido.
A Fabiane, acho que eu não sou ou estou preparada. O que eu faço? O que acontece quando você não está preparada para algo? Quando você tem a humildade e a decência de se reconhecer inapto, de se reconhecer incompetente nesse quesito. Você busca aperfeiçoamento, você busca parceria, você pergunta para as outras pessoas o que elas podem fazer, como é que elas podem agregar a sua prática pedagógica. E eu acho que o grupo está aqui para isso, para que a gente possa auxiliar também quem está chegando agora na área. Mas não apenas auxiliar quem está chegando na área, mas procurar sim tirar de nós esse ranço. De muitas vezes que a gente está aí há 10 anos, 20 anos na área e a gente tem esse ranço de achar que tudo é culpa do outro. E agora, incrivelmente, no momento que a gente tem recurso, e essa inabilidade em trabalhar com recurso vai tornando a nossa prática pedagógica muito superficial. Extremamente superficial. Daí que quando a gente tem um novo desafio, o que é que a gente faz com isso? A gente procura culpados. E não falando aqui apenas da escola, apenas do professor. Vamos agora aqui para outro ponto, para o nosso outro público aqui. Nós temos um público de pais. E quantos pais não colocam na escola a culpa pelo mau comportamento do seu filho? Quantos pais não jogam para a escola o peso da sua incompetência? Ou seja, há muitos pais que não têm competência para educar. Eles não buscam, porque educar não é simplesmente... A gente não nasce sabendo. Você, enquanto pai, enquanto mãe, você precisa conhecer a sua criança. Você precisa saber como é que seu filho se desenvolve. Você precisa saber o que é necessário que o seu filho faça na primeira infância. E a gente vê aí muitos professores apavorados e amedrontados. Por quê? Porque há pais que vêm até o espaço escolar ditar regras, dizer como é que o seu filho tem que aprender, o que é que ele tem que aprender na primeira infância. Ora, para o pai ensinar o professor o que é que ele precisa ensinar e como ele precisa ensinar, o pai precisa ter competência para isso. E não é de competência da família definir se a criança dela vai ser alfabetizada à força, na marra, com 4 anos de idade. Como vocês me conhecem, eu sou um ser humano que defende a alfabetização precoce. Claro, mas tudo precisa de coerência, tudo precisa de estudo, tudo precisa de competência técnica para se fazer. O que nós vemos muitas vezes é pessoas atropelando aí fases de desenvolvimento para poder fazer o seu bel prazer, para poder fazer a vontade de pais que são incompetentes nas suas funções. Ora, se os pais fizessem o que lhe é de competência, que é, por exemplo, trabalhar dentro da própria casa e dos espaços para que essa criança desenvolva-se melhor, sociabilize melhor, fale melhor, tenha uma coordenação motora melhor. Se os pais brincarem com as crianças para que a coordenação motora ampla delas seja mais desenvolvida. Se esses pais trabalhassem com seus filhos nas suas casas, para que no momento, para trabalhar a memória visual com jogos simples, com coisas que ele encontra num aplicativo, num tablet, numa internet, um jogo da memória que fosse, essa criança viria para o espaço escolar melhor desenvolvida e o professor poderia fazer alguma coisa partindo disso. Mas se a criança chega até o espaço escolar por incompetência dos pais, com o desenvolvimento todo comprometido, o que os professores vão fazer? Trabalhar com os requisitos básicos para a alfabetização, que são coordenação motora fina, coordenação motora ampla e alfabetização do processo. Então a gente precisa saber se entender competente e incompetente. Se há pais aí que não conseguem educar os seus filhos e dizem, eu não tenho mais o que fazer com essa criança, e joga na escola essa responsabilidade, e depois vem dizer que a culpa da criança dele ser assim é da escola, porque a escola fez isso, porque a escola fez aquilo, há uma incompetência muito grande que não está sendo aí avaliada. E muitos pais pegam essa incompetência deles e transformam em culpabilização do outro. E nós, enquanto professores, devemos compreender que muitas vezes nós pegamos o peso da nossa incompetência e culpabilizamos o outro também. Deixa eu ver aqui os comentários das colegas. Se tremer um pouquinho, gente, é porque meu celular está pendurado, tá? Fabiana, eu não quero ser mais uma profissional que entra em sala exatamente colocando culpa nos outros.
Você só precisa fazer a sua parte, cumprir a sua função. Fatinha, independente do governo, família, o bom professor procura investigar, corre atrás, faz curso, acha na internet e tenta levar coisas novas, diferentes para os seus alunos, com o propósito de conseguir que eles se... Deixa eu ver aqui, Fatinha. Que eles se desenvolvam, Fatinha. Deixa eu ver aqui. Que eles se interessem e despertem neles a curiosidade para aprender. Nana, Gi, como proceder em uma primeira turma, lembrando que tem uma outra professora junto a ela e é estagnada, não procura um novo, só fica no velho. O que fazer? Eu estou cheia de vontade de trabalhar. Então, amor, eu acho que a princípio você precisa aprender a lidar com essa questão do outro, de como eu chego até o outro, de como eu envolvo o outro, de como eu influencio o outro, de como eu faço o outro identificar as suas inabilidades, as suas incompetências, e como eu posso somar com esse outro. No momento que eu chego na sala de aula e eu tenho uma professora que tem uma visão diferente da minha, ou seja, eu tenho uma visão mais construtivista, ela tem uma visão mais tradicionalista, o que eu devo fazer é ceder aqui para ela ceder ali. E muitas vezes é difícil, porque as pessoas também são incompetentes nas suas relações. Elas são incompetentes em gerenciar conflitos. E não adianta você ser tecnicamente competente para poder desenvolver uma atividade, para poder aplicar um conteúdo, para poder ensinar algo. Você precisa ser competente nas relações. Porque você pode ser a professora mais competente do mundo em termos técnicos. Mas se você não souber lidar com o seu aluno, se você não souber lidar com o ser humano, se você não entender que à sua frente está uma criança que precisa ser orientada, que precisa ser educada, que precisa ser cuidada, a sua prática descamba em nada. E daí que no momento que você não sabe gerenciar conflito, você não sabe lidar com a família, não sabe conversar com os pais, e que você não sabe também aí conversar com a criança, você não sabe lidar com essa criança, daí que você coloca a culpa na família pela rebeldia da criança. E daí que tantos pais falem para vocês, em casa meu filho é totalmente diferente. Porque muitas vezes eles são realmente. Às vezes a criança no espaço escolar é um tratorzinho, mas na casa dele ele é calmo e ele é sossegado. Talvez a rotina que uma mãe e um pai desenvolve dentro de casa faz com que essa criança seja mais calma. E a rotina que está sendo colocada na escola deixa essa criança mais agitada. E o mesmo pode acontecer. Entende? Então, muitas vezes, se você tem competência técnica, mas você não tem competência de lidar com o ser humano, de trabalhar com o ser humano, eu acho que quando alguém chega na educação, ela deve perceber que o seu produto, o seu material de trabalho, o seu objeto de trabalho é o ser humano. E quando nós lidamos com o ser humano, nós não podemos, de forma nenhuma, rotulá-los, culpabilizá-los por tudo e falar como se não tivéssemos noção nenhuma daquilo que estamos falando, como se o outro fosse uma máquina, como se o outro não tivesse sentimentos. Se nós nos irritamos e nos estressamos, a criança se irrita e se estressa. Por que nós podemos externar essa nossa aflição, essa nossa angústia, essa nossa raiva, mas a criança que está em formação, que não entende de regra social, que não entende de convenção social, que ainda está aí engateando nesse processo, por que essa criança não pode ter raiva? Por que essa criança não pode ficar agoniada? Por que essa criança não pode chorar? Porque só nós podemos? Porque somos adultos? Porque já conquistamos esse direito de podermos nos angustiar e falar por conta de que crescemos? Essas crianças vão ter que esperar chegarem até a idade adulta para poderem se expressar, para poderem falar ao outro: eu estou com raiva, eu estou estressado, eu estou chateado, eu estou triste. Será que essa criança vai ter que esperar crescer e virar adulto para questionar? Não somos nós aí que falamos tanto nesse auxílio para a formação de cidadãos críticos e reflexivos? Não somos nós que falamos? Por que no momento que a criança quer questionar, muitos professores não deixam? Né? Sinéria, também tenho dificuldade com pais que não têm tempo de fazer as atividades de casa com seus filhos. 2 a 5 anos, como me ajudaria? Sinéria, talvez você não esteja aí observando, por exemplo, a sua faixa etária é de 2 a 5 anos. Que tipo de atividade você deve enviar para casa?
Outro fato que você precisa observar quando você vai enviar uma atividade para casa. Qual é o perfil dos pais dos seus alunos? Eles trabalham o dia inteiro? Muitos pais aí, como nós, como vocês aí, professores, eles saem da escola pela manhã. Saem de casa pela manhã. Eles chegam em casa à noite. Então, esse pai e essa mãe, ela vai chegar em casa correndo para fazer o almoço, para colocar a casa em ordem, para arrumar o material escolar da criança. E aí eu vou privilegiar o quê? Eu, enquanto mãe, sentar para fazer uma atividade com o meu filho que a professora mandou? Que tipo de atividade é essa? Ou eu vou privilegiar, botar os meus pezinhos para cima, colocar ele no colo e acalentá-lo um pouco, já que eu não tive nenhum momento do dia para ficar com ele. Então a gente precisa observar também nesses questionamentos que nós fazemos, que nós não temos muitas vezes pais de família de classe média, de classe alta. Os nossos pais são pais de periferia, são pessoas que trabalham o tempo inteiro, que trabalham o dia inteiro. Eles mal têm tempo ou conhecimento. Que tipo de atividade nós estamos mandando? Uma atividade que estressa? Por que nós, quando enviamos uma atividade para casa, vamos pensar em quê? Peça a sua mãe para ouvir esse vídeo, para ver esse vídeo com você. Tarefa simples. Peça a sua mãe, envie uma receita de massinha ou um pouco de massinha para você fazer com sua mãe, com seu pai. Encontre atividades que eles possam socializar em família e que a atividade que você passe exija não que o pai sente para poder escrever alguma coisa ou para a criança escrever alguma coisa, mas que privilegie esse contato, que muitas vezes o pai e a mãe não têm condições de ter. Então, é uma questão de ter empatia, de colocar-se também no lugar da família. A colega está perguntando onde é que encontra esses vídeos. Amor, esse vídeo eu vou colocar lá no canal do YouTube, tá? Tem outros lá no meu canal. Neide, na nossa unidade não podemos enviar dever de casa. Vamos lá. Então, Yolanda, lá no canal do YouTube, tá? Obrigada, Nana, pelo carinho. Socorro Lima. Trabalho há quase 26 anos, sofro de transtorno de ansiedade e depressão e estou em sala. O que eu devo fazer? Amor, eu acho que primeiro você deve procurar aí se afastar desse espaço. Porque se você tem transtorno de ansiedade dentro de um espaço escolar com crianças, isso daí tende a se agravar. Se você tem depressão, procura um médico, procura um profissional. Eu sei que você ama a sala de aula e a gente sabe, enquanto professor, que a gente não consegue ficar afastado desse espaço. Mas há formas de você fazer educação que não dentro da sala de aula. E você sabe que você com transtorno de ansiedade, num espaço que é tão agitado, que é tão tumultuado, que é tão corrido, que é tão imprevisível, que acontece tantas coisas e pode acontecer tantas outras coisas, não é interessante que você fique lá. Então vai até o médico, procura um laudo, depois você procura a secretaria e pede afastamento para que você se cuide, tá? Para que você se trate. Porque você se prejudica demais. E nesse inteirinho vai sendo prejudicada a sua prática pedagógica e vai sendo prejudicada as crianças. Então, procura, tá? E assim eu indico também como terapia, para quem sofre de ansiedade, de depressão, escreve, tá bem? Quando você se sente mal, quando você se sente triste, você escreve o que você está sentindo. Agora, depois que você escrever, queima, joga fora. Se refaça. Você pode até começar um texto muito triste, muito sofrido, mas no final você pode terminar com certa positividade, tá bem? Então, Socorro, procura ajuda, tá? Laine, vocês estão ouvindo de fundo, é o meu gatinho, viu? Trabalho com o terceiro ano, a coordenação exige lição de casa todos os dias. Então, o que a coordenação exige? Ou o que a coordenação não exige? Né? As coordenações aí muitas vezes elas têm exigências. E eu já falei em outra live sobre a questão da autonomia do professor. Tem muitos coordenadores e orientadores e gestores que quebram a autonomia do professor. Eles não querem saber o que é que você entende, como é, como não é, como deixa de ser, não. Eles querem o resultado. Não importa se para isso você tem que desconsiderar a família, você tem que desconsiderar o perfil dessas famílias, você tem que desconsiderar a própria criança. Eles exigem. E se a exigência está aí, o que é que eu faço? Eu burlo o sistema. Eu posso burlar o sistema não enviando atividade, mas eu posso burlar o sistema enviando exatamente o que eu falei para vocês. Atividades que busquem a interação. E não que esse pai e essa mãe sente-se com essa criança para fazer uma atividade que muitas vezes no terceiro ano elas nem têm conhecimento adequado para fazer. E outra coisa que eu posso fazer é enviar atividades que as crianças já tenham competência para realizar sozinhas. Então, se você sabe que aquela criança tem competência para realizar aquela atividade sozinha,
envie a atividade para que ela faça sozinha em casa, antes da mãe dela chegar, antes do pai dela chegar. Tá? E se você não conseguir isso, se a coordenação exigir, né, que eu acho um negócio absurdo assim, mas tudo bem, se a coordenação exigir que você envie atividades aí niveladas para alto, envie as atividades, mas no momento que essa criança chegar na escola com essa atividade por fazer, não cobre dela. Não fique falando para ela que ela isso, que ela aquilo outro, porque ela não fez o dever de casa, e usando essa criança muitas vezes como referência do que não se deve ser. Tá? Então a gente precisa também fazer essas reflexões. Quando você não consegue fazer como você quer, burle o sistema. Clarisley, nossa, não trava a língua, amor. O que fazer quando a escola exige que todos os professores trabalhem a mesma coisa, até detalhes tipo nos trabalhinhos, datas comemorativas, sendo que alguns professores são empolgados, dedicados e outros não. Daí a gente tem que ver o que é ser dedicado, o que não é ser dedicado, e a questão desses trabalhinhos e dessas datas comemorativas, tá? A gente precisa ver isso. Eu não sei se você incorre aí na questão da lembrancinha, que geralmente se atribui competência de acordo com o aspecto material, aquilo que o professor fez, tá? Então, por exemplo, se nós temos aí a Páscoa, há professores que irão trabalhar aí o contexto histórico da Páscoa, irão trazer a Páscoa judaica, a Páscoa comercial, a Páscoa cristã, e vão fazer um apanhado e vão fazer um trabalho pedagógico em cima do tema proposto. Já temos professores que vão ficar ali na superficialidade, vão trazer o coelhinho e para fazer uma pintura e vão trazer uma lembrancinha, e aquilo ali vai ser trabalhar a Páscoa. Aí se atribui competência a quem trouxe o bem material dentro da sociedade do consumo. Para quem tem um viés aí consumista e não reflete muito, pode ser que isso seja extremamente interessante. Eu acredito que é mais competente eu trabalhar as datas comemorativas não de acordo com o que eu acredito, não de acordo com as minhas crenças. Então, nem firmo ideologia consumista e nem firmo também uma ideologia de crença religiosa. Ou seja, tem gente que vai trazer o cordeiro, apenas o cordeirinho, vai dizer, eu estou trabalhando a Páscoa verdadeira. Mas aquele verdadeiro pode ser verdadeiro para mim, que sou cristã. Se eu trabalho na escola cristã, eu trago aqui os elementos. Eu trago o vinho, eu trago o azeite, eu trago a água, eu trago aqui os símbolos do cristianismo. Eu trago o cordeiro, eu estou trabalhando numa escola confessional. Mas se eu estou trabalhando numa escola pública, eu venho pelo viés histórico. E isso para mim é competência. Então, se os outros colegas profissionais trouxerem lembrancinhas maravilhosas, perfeitas, especiais, e fizerem aquela festa toda, eu não vou me sentir menos competente se eu não fizer a festa, compreende? E assim eu fiz. Sempre fiz assim. Eu já finalizei anos sem dar lembrancinha nenhuma para a criança, com os olhares das mães assim em mim, pensando, meu Deus, essa professora veio de Marte, como é que pode um absurdo desse? Então pode ser que as mães não tenham achado que eu tenha sido competente no quesito de dar lembrancinha, mas a minha atribuição não é essa. Eu não formei-me para presentear aluno, para presentear pai, para presentear mãe. Eu tenho muitas outras atribuições que eu procuro cumprir de maneira eficaz, de maneira profissional e com competência, porque incompetente já fui e não quero tornar ser. Não que quem faça suas lembrancinhas não possa também trabalhar por outro viés, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente não pode medir competência por conta da sala mais bonita ou da lembrancinha mais bem feita, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais comentário. Dora, atividade para casa, qual a quantidade indicada durante a semana? Amor, tem gente que envia atividade para casa todos os dias. Tem gente que envia apenas de segunda a sexta, mas na sexta-feira eu não envia nenhuma atividade. Quando eu enviava atividades para casa para os meus alunos de Fundamental 1, eu enviava atividade para casa todos os dias. Só que aquela atividade para casa já seria uma referência para o meu próximo plano. Então, a minha atividade de casa, ela já estava aliada, já estava meio que amarrada, o planejamento anterior com o planejamento do dia seguinte, compreendeu? Então, não era algo para ser feito e corrigido e engavetado, mas aquilo ali ia ser colocado dentro da minha outra aula, ia ser contextualizado para dar a partida para outra aula, compreende? Teca, então você pode enviar todos os dias, você pode mandar 3 dias por semana, isso vai depender da sua turma, vai depender de você. Teca, Gia, eu dou aula para o 3º ano, ensino fundamental 1, só passo atividade para casa onde o aluno tem
Acredito que faltou terminar. Tem competência para fazer sozinho? Bom dia, amores. Sinéria, gosto muito de ver nos olhinhos deles a felicidade de receber um mimozinho, mesmo que seja um bilhetinho de incentivo. Isso é muito lindo, Sinéria. Sabe um mimo que eu acho interessante? Um mimo que eu acho super interessante, por exemplo, quando o aluno passa em determinado lugar e vê uma pedrinha e traz para mim. Aquilo para mim é significativo, aquilo para mim é importante, aquilo para mim é especial. Então, o aluno que me dá um batom que a mãe comprou não é menos importante do que aquele que me deu uma pedrinha que achou na rua ou uma florzinha que achou na rua. Tá? Eu acho que a gente também precisa rever essas questões de outro viés. Esse amor que precisa ser concretizado, esse amor que só está no bem material. E daí que muitas vezes a criança que não recebe a lembrancinha cobra do professor, porque o professor da sala tal deu a lembrancinha, por que o senhor não deu? O professor da sala tal fez ovinhos, por que o senhor não fez? E quando eu trago aqui o contexto do ovo da Páscoa, que já está bem perto aí pra gente, eu penso no seguinte, de trazer aqui para uma discussão na escola, qual é a diferença, o que é que está ali dentro da nossa sociedade consumista, o que é que está ali implícito no ovo, que uma barra de chocolate é muito mais barata, tendo a mesma quantidade do que no ovo. Por que o ovo é tão importante? Por que o ovo tem que vir com um brinquedo dentro? Então, muitas vezes, nós firmamos uma ideologia de consumo nas nossas ações. Ou seja, toda data vai ter um presente. E é imperativo que toda data tenha um presente. E daí que vocês possam vir também por outro viés. Vamos aqui mostrar para vocês um posicionamento de criança. Eu me vejo muito criança quando a gente vem aqui para a sociedade do consumo, porque eu não tinha como consumir. Minha família era muito pobre. Mas no Dia das Mães eu senti uma necessidade estrondosa de dar um presente para minha mãe. E eu não tinha condições de dar um presente para minha mãe. Mas a televisão dizia que tinha que dar um presente. Os meus colegas estavam dando um presente. E eu ficava agoniada para tentar dar um presente. Então, todo Dia das Mães eu trabalhava que nem uma condenadinha para comprar um sabonete para minha mãe. Porque para mim o afeto, o amor estaria ali presente naquele bem material que eu poderia dar para ela. E a Semana das Mães era muito frustrante para mim nesse sentido. De modo que quando eu cresci e eu tive filhos, aqui em casa se convencionou que o Dia da Mãe é todo dia, ou que tanto faz a importância. Numa determinada feita, os meus filhos se juntaram no quarto, os 4, e ficaram lá os risinhos, eu não sabia o que estava acontecendo. E de repente eles vieram para mim com um papelzinho, com o celular desenhado, E aí eles falaram: mãe, a gente queria dar esse presente para a senhora, mas assim a gente não pode, a gente desenhou. E eu achei muito lindo a iniciativa deles, porque nunca foi cobrado para eles, nunca foi imposto a eles, nunca foi falado para eles: vocês precisam dar um presente, vocês precisam me honrar no Dia das Mães, porque honrar a mãe é todos os dias, honrar a mãe é todos os momentos. E eu me senti honrada com o desenho. Quantas mães vocês conhecem que se sentem honradas com o desenho? Dentro dessa sociedade do consumo, quantas mães vocês conhecem que se sentem honradas com um cartão feito pelo seu filho desenhado? Quantos relatos vocês têm aí de mães, de filhos que chegaram em casa e falaram: a minha mãe jogou o cartão no lixo? Então o que é que nós estamos firmando nessa sociedade consumista? Quando nós damos tanto presente, quando nós evidenciamos que o presente é importante. Para essa criança que não pode comprar, para essa criança que não pode consumir. Então, até isso a gente tem que pensar, isso a gente tem que repensar, tá? Eu dou aqui uma reflexão para vocês. E daí vocês partem para onde vocês quiserem, para onde vocês acharem interessantes. Eu acho que não é atribuição nossa dar mimo. Se queremos dar mimo, tudo bem, maravilha, que demos esse mimo, que façamos esse carinho. Mas que também percebamos que fazer isso regularmente durante o ano inteiro e deixar a criança na expectativa de ser amado a partir de algo que ele vai receber de material e que custou alguma coisa, também tem aí as suas implicações, também vem carregado de uma ideologia, tá? E muitas vezes a lembrancinha é um marketing para a escola, ou é um marketing pessoal para o professor. Tá? O professor bom é o professor que dá a lembrancinha melhor. O professor competente é o professor que faz a lembrancinha, compreende? Então não há falta de amor no fato de não dar um mimo. Como não há amor substancial, muitas vezes, no ato de dar.
Isso vai depender da pessoa que dá e de como essa pessoa faz e de como é esse gesto, tá? Então essas são minhas colocações. É claro que os colegas podem pensar diferente, não tem problema, podem pensar diferente, tá? E se vocês deixarem as colocações diferentes também, eu vou ler também. Neide, ontem um aluno queria ir buscar algo na mochila, insistiu tanto que acabei deixando. Era um pendão de flores que tinha pego na rua para mim, um mimo. Uma coisa mais fofa, gente. São esses atos que nos deixam tocados. Eu tive alunos do 3º ano, então eles se juntaram uma tarde inteira na casa deles para procurar figuras para colar numa cartolina. A cartolina era verde, lembro até hoje, estava toda amassadinha, porque eles não tinham dinheiro para comprar uma cartolina, mas eles acharam a cartolina. Ficaram catalogando pedaços de revista para colar, para trazer para mim, para escrever um monte de coisa, porque eles queriam me dar a carta que fosse maior possível, e eles me trouxeram aquilo. E aquilo foi algo extremamente tocante para mim. Se eles tivessem me comprado um perfume da Boticária, não teria sido melhor do que aquilo. Se eles tivessem me dado um carro, não teria sido melhor do que aquilo. Porque ali evidenciou realmente o que eu demandei aí, tempo para fazer algo. Eu não tenho dinheiro, não tenho condições, mas eu entendo que a minha professora vai amar se eu der isso aqui para ela. Então, muitas vezes, você chegar para o seu aluno, no momento que ele está ali sentadinho escrevendo, e você escreve no caderninho dele, eu amo você. E ele quer saber o que é que está ali, e você diz assim, não, eu escrevi que eu amo você. Aquilo tem muito mais significado do que você passar um fim de semana inteiro produzindo lembrancinha para chegar no outro dia e dar a mesma lembrancinha para todo mundo, porque todo mundo é igual. Às vezes cabe um gesto mais simples, algo mais singelo. Cabe você dizer para o seu aluno, olha fulano, eu estava assistindo o filme tal e apareceu uma criança com cabelinho cacheadinho igual ao seu, eu lembrei de você. Olha fulano, eu estava ouvindo determinada música, e nossa, essa música lembrou você. Então tem coisas que são muito substancialmente mais importantes do que o material. E a gente também precisa ver como que a gente está levando as nossas ideologias para os nossos alunos. Tá, gente? Socorro, Gi, perdi sua resposta, o celular descarregou. Por favor, me responda. Amor, eu falei para você em relação a sua condição hoje, com o seu transtorno de ansiedade e com a sua depressão, que você procure um especialista para que ele lhe dê um laudo e você vá até a secretaria e peça afastamento. Porque você não pode continuar dentro do espaço que é tão conflituoso, dentro do espaço escolar, que podem acontecer várias coisas ao mesmo tempo, e você não tem condições de prever isso, e acaba sendo um dano para você e um dano para os seus alunos, porque compromete o seu pedagógico, tá bem? Você pode fazer educação em outros espaços. Então, no momento que você estiver afastada, você pode vir aqui, pode ajudar os colegas, você pode pensar na sua volta, mas não fica triste, tá? Só faz. Meu gatinho hoje tá, tem dia que ele tá, né, gente? Meu Deus, chorando. Então, gente, vamos lá? A gente foi da incompetência para inabilidade, não foi isso? Então, pessoal, como a gente reconhece o incompetente? O incompetente, ele reclama o tempo inteiro. Você não vai ver uma pessoa competente reclamar o tempo inteiro. Você vai ver uma pessoa competente ser politizada. Você vai ver uma pessoa competente ser coerente. Uma pessoa competente, ela vai... e aí, daí que a gente chega no outro ponto aí, na incoerência. Incoerência, tá? Ponto 3. Você não vai ver o competente reclamando o tempo inteiro, falando que a culpa é só da família, que a culpa é só do governo, ou que o pai fale que a culpa é só da escola. E você vai ver o incompetente fazer isso o tempo inteiro. Então, aquelas pessoas que não conseguem ver nada de positivo na sua profissão, elas não conseguem ver positividade na sua profissão, ou elas estão adoecidas e elas precisam procurar meios de curar suas doenças emocionais, ou elas são altamente incompetentes. Ou seja, são pessoas frustradas na profissão. São pessoas que têm uma concepção de criança totalmente às avessas. São pessoas que tratam crianças de 4 ou 5 anos de idade como se estivesse tratando com um igual, em entendimento de direito, de regra. Eu falava ontem na live aqui, que eu vi uma frase que era muito interessante, que se dizia assim: bater em animal é crime. Bater em
adulto é agressão. Por que bater em criança é educar? Por quê? Então a gente precisa ser mais politizado. E a pessoa politizada, ela é uma pessoa coerente, ela é uma pessoa que entende daquilo que ela está falando. Ela está dizendo, eu tenho 25 alunos para alfabetizar. Eu tenho uma proposta de ensino. Eu sigo uma diretriz e eu vou alfabetizar, mas eu sei, eu tenho convicção de que há fatores que podem minar as minhas expectativas em alfabetizar esses 25. Então, muitas vezes, se eu tenho uma criança que tem um problema com a família, eu não vou conseguir alfabetizá-la como eu consigo alfabetizar as outras. Se a infraestrutura da minha escola não é tão privilegiada, talvez eu não consiga alfabetizar todos eles. Se eu não tiver um empenho quase que descomunal para fazer aquilo que eu estou me propondo a fazer, eu não vou conseguir. E daí que no momento que você finaliza o ano e você tem 25 alunos e você teve competência de alfabetizar aí 20, você não vai ficar frustrada e dizendo que, meu Deus do céu, que a culpa é da família, que ninguém presta, que a culpa é do governo. Por quê? Porque você sabe que você fez o seu trabalho com competência profissional, com competência técnica e partindo daquilo que você tinha, dos recursos que você tinha, da infraestrutura que você tinha, do alunado que você tinha, do perfil da família desse alunado, você conseguiu um progresso. E isso é que faz o professor competente ser positivo. E daí que os outros professores não consigam ser tão positivos quanto. Porque nunca que um professor que não tem competência para fazer a função e que não quer largar essa incompetência, nunca que ele vai reconhecer que ele tem a sua parcela de culpa. Então o que é que ele vai dizer para a família? Coloque a criança numa banca. Essa sua criança tem algum problema. Ela precisa de tratamento. Tem professor que já dá laudo. Tem professor que acha que realmente aquela máxima de que é palhaço, estilhaço, psicólogo e tudo mais. Gente, professor que quer ser palhaço, estilhaço, psicólogo, ele não é nem professor. Porque para você ser professor, requer uma competência e uma formação profissional que não é de todas as profissões. E daí que, como é que você vai ser psicólogo? Você está esvaziando a profissão de psicólogo ao mero escutar do seu aluno? Isso não é ser psicólogo. Por exemplo, se alguém aí, ensinei o meu filho isso aqui, sou professor. Não, você não é professor. Você não formou-se professor. Você não estudou, você não passou 4 anos na universidade. Você não tem um diploma de professor. Então, se uma pessoa se diz professor, sem formação nenhuma, no mundo que a gente vive, é claro que antigamente tinha os professores leigos tinham lá suas competências, até porque eles não tinham acesso à educação. Então, pouco que eles sabiam, eles conseguiam auxiliar o outro na caminhada. Mas daí, nos dias atuais, alguém se dizer professor, porque ensinou alguma coisa para alguém, isso vai me fazer ficar um pouco estressadinha com ele. Do mesmo modo, eu não me digo psicóloga porque escuto um aluno, porque escutar é algo inerente à profissão de quem trabalha com o ser humano. Se eu tenho um aluno chorando, eu vou até lá, sento, tento acalmá-lo, fico junto com ele. Isso não faz de mim uma psicóloga, isso faz de mim uma professora afetiva que se importa com os sentimentos e com as dores do seu aluno. Em momento nenhum, nessa ação eu estou sendo psicólogo. Simplesmente por fazer escuta. Tá? Eu não sou palhaço quando eu brinco com a minha criança. Eu sou um profissional que busca trabalhar dentro do lúdico. Então esse texto que é tão falado aí, que é tão ovacionado, que às vezes a gente chega nas portas das escolas, eles estão lá colados, para mim é uma furada. Para mim falar para o professor, a sua profissão ela não é suficiente, porque você precisa ser todos os outros. Você precisa ser médico. Como médico? Como que eu sou médico? Colocar a mãozinha na cabeça de uma criança e ver se ela está com febre faz de mim médico? De forma nenhuma. Ser médico não é isso. Ser médico exige formação continuada. É eu desmerecer o trabalho do outro. Tá? Professor não é pintor, sabe?
O professor é estranho. O professor não é um Picasso, não é um artista porque sentou e pintou um quadro com a criança. Isso é parte inerente da nossa profissão, a gente deve reconhecer isso. Então há muita incoerência no incompetente. Um incompetente coerente não existe. Porque o incompetente, ele culpa o outro. É sempre culpa do outro, é sempre culpa do outro, é sempre culpa do outro. Um incoerente, ele leva aí ao fracasso de muitas outras pessoas que têm todas as chances para serem competentes nas suas profissões. No momento que você senta com um professor que não tem competência e que só fica o tempo inteiro culpando os outros, toma conta de você uma desesperança muito grande. Daí que eu escrevi há um tempo atrás o seguinte: cerque-se de pessoas que são esperançosas, cerque-se de pessoas que são coerentes, cerque-se de pessoas para que você seja influenciado por elas, porque senão você é influenciado por essa leva de pessoas que não tem culpa de nada, nunca, a culpa nunca é delas. Daí que eu escrevi um texto algum tempo atrás. Deixa eu ver aqui se eu acho esse texto, gente, para vocês. Vou ver se eu acho esse texto para vocês. Sobre caos na educação. Gostaria de ler para vocês. Deixa eu ver aqui se alguma colega comentou. Obrigada, Gi. Já fiz isso onde moro, há muita politicagem. Inclusive já entrei na justiça pedindo a minha readaptação. Vai novamente, amor. Agora é o seguinte. Não se desespere, tá bom? Não vá fazer aí nenhuma besteira. Não vá. Num determinado momento vão reconhecer que você está com depressão, que você está com transtorno de ansiedade. Busque a justiça, busque os seus direitos. Não desista, seja positiva, tá? Não faça nenhuma besteira, pelo amor de Deus. Se acalme, vai dar tudo certo. Olha só, caos na educação. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Do governo que não valoriza? Da sociedade que não reconhece? E do professor que não luta? Desculpem por certa grosseria na colocação dessa frase, mas para determinados assuntos não cabem meias palavras. E não se pode analisar certos fatos apenas de um ponto de vista. A educação brasileira é um caos? Sim, ela está um caos. De quem é a culpa? Do governo que não valoriza, da sociedade que não reconhece e do professor que não luta? Uma mãe aqui pelo Facebook disse para mim o seguinte: que em breve serão professores apenas aqueles que tiverem amor. E eu falei que não, que junto com os que têm amor, que trabalham por amor, ficam os alienados que se recusam a lutar, que são escravos do sistema, que dizem, deixa como tá, porque é culpa do governo, porque é culpa do pai. Eles vão permanecer, não vão acrescentar nada. Eles vão atrapalhar o processo de luta por melhores salários e condições dignas de trabalho. E os professores realmente amorosos, conscientes e críticos vão continuar sendo sufocados por essa massa. É uma triste realidade e eu fico feliz que uma mãe se coloque assim na linha de frente, né, para corroborar com essa luta. Isso é papel que poucos pais, poucas mães conseguem desempenhar. Pensar, analisar, criticar, lutar e em bom som clamar. Queremos um salário justo para os professores, coisa que os professores também deveriam fazer. Gritar, clamar aos plenos pulmões, salários justos. Né? Eu parabenizei aqui a Rita, que foi essa mãe, que cuida da educação do filho dela, em casa. Aí esse homeschool que é tão criticado por tantos colegas aí, mas uma mãe que reconhece a luta do professor, que corrobora, que participa dessa luta ativamente, que ensina o seu filho em casa e que muitas pessoas dizem que não deveria ensinar o filho em casa. A frase certamente não foi direcionada a esses profissionais, aos profissionais que lutam, aos profissionais competentes, às mães que têm competências, às mães que valorizam e que cuidam dos seus filhos, da educação dos seus filhos. E não é direcionada a nenhum de vocês, que eu continuo batalhando todo dia, dia após dia. Mas a gente cansa de topar com profissionais apáticos. Aquele profissional que diz, deixa que tá bom assim. Ou que não vai mudar, nunca vai mudar.
Não adianta lutar que não vai mudar, não adianta paralisação, não adianta mobilização. A gente está cansado de topar com esse tipo de profissional, porque no momento que vocês conseguem avanço para a categoria, eles são beneficiados, mas eles estão nas suas casas deitadinhos, tomando Coca-Cola, comendo pipoca, enquanto vocês estão na rua lutando pelo direito deles. E eles ainda desmerecem vocês que lutam, né? Nós não apenas queremos condições de trabalho e salários dignos, nós merecemos. Tenha isso em mente. Você não apenas quer, você não apenas precisa, você merece. Entende? E daí que a gente chega aqui ao último ponto dessa nossa live, e a gente coloca aqui essa última fala, essa última colocação também polêmica, também dolorida. Nós falamos aqui de incompetência, inabilidade, incoerência e vamos aqui a inaptidão, né? O que é inaptidão, gente? Hein? Vamos procurar aqui o significado literal dessa palavra aí, inaptidão. Qualidade, estado ou caráter de inapto, ausência de aptidão, de habilitação. Que não possui, que não demonstra aptidão. Então, gente, tem pessoas que estão inaptas, que não têm aptidão para o ensino. Elas não têm, realmente não têm. É quase como a gente dizer assim, ela não nasceu para isso, não quis se formar para isso. Há na profissão de professor um quê de vocação. E na vocação, na vontade, o professor vocacionado, ele não nasce professor. Ele tem aptidão para tal. Não nasce professor, ninguém nasce professor. E daí que Paulo Freire coloca ali, que a gente não nasce professor, a gente vai se formando enquanto professor. É na caminhada, é no dia a dia que um professor é formado. Mas muitas pessoas não têm aptidão nenhuma. E não têm interesse nenhum em estar na educação. Não têm vocação nenhuma para serem professores. Mas por que eles procuram o espaço escolar? Por que eles procuram estar inseridos aí no espaço escolar? Vocês sabem? Porque uma pessoa que não tem aptidão quer ser professor? Porque uma pessoa que não tem interesse nenhum na profissão, busca a profissão como um bico, como um quebra-galho. Porque para ser professor é só você estudar 4 anos. É fácil de ser professor. Hoje em dia, há cursos aí de 2ª licenciatura em pedagogia com 1 ano. E depois que esses profissionais saem das universidades, eles adentram o espaço escolar facilmente. As universidades do nosso país, muitas delas, o aluno estagia ali 5 dias na educação infantil. Ele tem uma docência de 5 dias na educação infantil. 5. Ele tem ali 5 dias de observação de espaço escolar, 5 dias de docência na educação infantil, e essa pessoa está apta a ensinar na educação infantil? Essa pessoa irá para uma educação infantil e será um profissional competente já de cara? Não dá. É pouquíssimo tempo para que você se considere, se você é professor, sabe? Você se considere realmente, não, agora estou apto a ensinar. Agora eu tenho aqui, sabe, todas as ferramentas para conseguir ser um bom professor. Porque eu estudei 4 anos, porque eu estudei 1 ano, e agora eu já posso vir aqui para o espaço escolar ensinar crianças quando eu tive 5 dias ali. E daí que nós tenhamos profissionais tão mal preparados, tão inseguros, e daí que tantas pessoas vêm até o grupo, ou os grupos, para pedir ajuda, para pedir conselho, para dizer o que é que o professor de educação infantil pode fazer, o que é que a gente tem que fazer para ser professor de educação infantil, para ser bom professor de educação infantil. Entende? Há pessoas querendo comprar o estágio.
Porque supostamente eu não tenho tempo para fazer estágio. Então, assim, eu preciso de alguém que assine estágio. E há professores assinando estágio de pessoas para receber o bolo da festa do fim do ano. Eu já vi isso. Eu já vi professor assinar estágio de aluno de curso de pedagogia para receber um bolo do final do ano. Ou porque, tadinho, eu tenho pena, eu vou assinar para ele. Gente, em que você está colaborando com a educação assinando estágio para uma pessoa? De que forma você está colaborando para a educação? Há profissionais que saem dos cursos de pedagogia sem saberem escrever uma linha, porque todos os seus trabalhos foram encomendados e pagos. E daí que nós tenhamos tantos incompetentes no espaço escolar. E tantas pessoas sem aptidão nenhuma para ensinar. Primeiro, você precisa saber, quando você está num curso de pedagogia, e que você está fazendo aí uma formação para trabalhar com crianças, Fundamental 1, e educação infantil, se você gosta do segmento, se você gosta de crianças, se você gosta desse público, se você sabe lidar com esse público e mais, se você gosta de lidar com os pais dessas crianças. Porque um professor de ensino superior, ele lida com um adulto apenas. Ele não lida com os pais desses alunos, ele lida apenas com o adulto. Mas você sabe, enquanto você está aí no curso de pedagogia, que você vai ter que gerenciar conflitos. Vai ter conflito diariamente. Vai ter conflito na sua sala de aula o tempo inteiro, de aluno com aluno. Vai ter conflito com o coordenador, com o orientador, com o gestor, com o pai. O espaço escolar é um espaço de conflito. E o profissional precisa ser um profissional que saiba gerenciar conflitos. Ou seja, vocês precisam saber relacionar-se de forma interpessoal. E para você se relacionar bem com o outro, você precisa ser bem relacionado consigo mesmo. Entende? Muitas vezes tem um professor aí que ele não consegue se compreender enquanto ser humano. Não consegue se aceitar enquanto ser humano. Como é que ele vai compreender o outro? Como é que ele vai amar o outro? Precisamos de profissionais com equilíbrio emocional. E se você não tem equilíbrio emocional para a sala de aula, não vai para a sala de aula, pelo amor de Deus. Se você não gosta de criança, não se forma professor de crianças. Se você não tem aptidão nenhuma para ensino fundamental, fala com seu gestor, não me coloque em ensino fundamental 1, porque eu não sei lidar com esse público. Me deixa aqui na educação infantil. Tem muitos gestores dizendo, não, mas o professor tem que passear por todas as turmas. Isso é um negócio que eu desconsidero totalmente. O professor, ele precisa ficar no espaço onde ele tenha competência para ensinar, onde ele tenha domínio dos conteúdos e onde ele tenha perfil para a turma. Então, se você é um professor alfabetizador, o que você está fazendo no 5º ano? Se você é um professor alfabetizador, o que você está fazendo no 5º ano? Se você é um professor de educação infantil, o que é que você faz numa turma de alfabetização? De 1º, de 2º e 3º ano. Se você não tem perfil para essa turma. Se você não tem competência técnica para essa turma. Tem gestor que dá um tiro no pé no início do ano. Eles querem fazer do jeito que eles querem. Então, assim, não, eu vou colocar fulano na turma A, fulano na turma B, porque fulano nunca trabalhou com o 2º ano. E se fulano nunca trabalhou com o 2º ano, fulano vai ter que trabalhar com o 2º ano. Onde é que isso é tão espetacular? Eu vou tirar um professor que sabe trabalhar com o 2º ano, não estou falando dos acomodados e dos incompetentes, estou falando dos professores competentes, que sabem o que eles estão fazendo e que trabalham sem ficar colocando a culpa em todo mundo. Vamos lá. Então, eu vou pegar esse profissional que sabe trabalhar com o 2º ano, vou tirar ele daqui, vou jogar ele no 5º ano que ele nunca trabalhou, vou trazer um do 4º ano para trabalhar no 2º ano que ele nunca trabalhou, eu vou começar o ano com um professor que não tem domínio daquele público, daquele conteúdo, e aí o professor vai ter que iniciar uma formação para poder trabalhar com aquela turma, até o meio do ano, para estar apto realmente para trabalhar com aquela turma, e até aí eu perdi metade do ano. É triste. Solange, fiz um magistério em pedagogia. Faz tempo que eu estou na educação e com certeza ainda falta muito o que aprender. Ser professor é se reciclar e se atualizar constantemente. Josélia, obrigada pelo carinho aí também, Josélia. Né, Solange? Eu acredito assim. Outro dia uma pessoa me procurou e disse assim,
Gil, o que é que eu faço para parar de ler? Para parar de estudar? Porque assim, eu achei que eu ia acabar a pedagogia e ia parar de ter tanta coisa para ler. E eu entrei na pós-graduação e tem mais coisa para ler. E de repente eu estou aqui, eu quero ensinar alfabetização e tem mais coisa para ler. E eu falava para ela, amor, você não vai parar de ler nunca. Você formou-se professor. Você tem que ler constantemente. E você tem que se dar conta que às vezes quando você leu e internalizou, o governo vem e muda tudo. Nós estávamos aí, por exemplo, com os eixos da educação infantil. Lá, seguindo o referencial curricular nacional da educação infantil, todo mundo muito fofinho, adorando, tudo bem. Vamos lá, gente. A gente vai trabalhar o quê? Linguagem oral escrita, matemática, sociedade e natureza, artes, música. Que maravilha, tá tudo maravilhoso. Aí, de repente, vem a base. PAN. BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Ou seja, esquece os eixos. Agora vamos trabalhar por campos de experiência. Vocês têm até quando para se adaptarem a esse conteúdo? Até 2020. Nós estamos em 2018. Quem já começou a ler? Quem não já está esperneando aí para não ler a base? E as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil? A gente fez a leitura aqui em 3 etapas. Está lá no YouTube, quem quiser ver os vídeos da leitura do DCNEI, das diretrizes. Quantas pessoas que estão na educação infantil que nunca leram as diretrizes para a educação infantil? Quantas pessoas que estão no Fundamental 1 que nunca leram as diretrizes da educação básica? Quantas pessoas que reclamam da falta de recursos e da falta de leitura e da falta de orientação, que não sabem utilizar a tecnologia para o seu bem? Por exemplo, quero planos de aula, quero saber como trabalhar determinado conteúdo e não estou conseguindo, está difícil. Eu pergunto no grupo, as pessoas me julgam. O que é que eu vou fazer para poder fazer um plano de aula interessante sobre esse conteúdo? Gente, portal do professor Mac. Sugestões de aula. Está lá. Um bando de sugestão. Muitos colegas deixando lá os seus planos de aula, as suas ideias. Aí você vai lá ver os planos de aula, você observa os objetivos, há múltiplos objetivos para um mesmo conteúdo. Aí você observa lá, olha que metodologia interessante para trabalhar isso aqui. Eu vou adaptar essa metodologia. Ou eu vou utilizar essa metodologia do jeito que ela é. Mas o professor prefere dizer, porque o coordenador não me ajuda. Porque isso, porque aquilo. A gente tem a coleção do Pró-Infantil inteira. Pró-Infantil do MEC inteira no portal do professor do MEC. Completa. Quem leu? Tudo para baixar em PDF. Nós temos aí o site da TV Escola, com vídeos excelentes, com palestras maravilhosas. Quem foi lá, bonitinho, fez o seu cadastro na TV Escola e começou a utilizar o espaço? Quem? Então, posto isso, muitas feridas aqui, muita polêmica, muita gente que com certeza vai se sentir atacado. Vamos lá, muita gente que vai se sentir atacado. O que eu coloquei logo no início, você que chegou e pegou a live do meio para o fim? Onde a gente falou de incompetência, inabilidade, inaptidão e incoerência. Entenda uma coisa, quando nós reconhecemos a nossa falta de competência, a nossa falta de habilidade, a gente está no caminho certo para a mudança. Porque quando a gente se reconhece incompetente, a gente busca competência. Quando a gente reconhece que não tem habilidade, a gente faz aperfeiçoamento e consegue essas habilidades. E daí que o nosso discurso não vai descambar na incoerência, que é essa incoerência de num processo de educação com tantas camadas, professores, gestores, coordenadores, orientadores, família, governo, a gente fica sempre colocando a culpa nos outros. A incoerência também reside aí, em colocar a culpa só nos outros. E o fracasso também reside aí. E, afinal, eu observo, se eu não tenho aptidão, se eu não tenho perfil para a educação, eu me retiro dela.
A gente está sempre no caminho certo quando a gente reconhece as nossas limitações. E daí que eu tenha iniciado essa live trazendo para vocês não a incompetência partindo do outro, não a inabilidade partindo do outro, não a incoerência partindo do outro. Eu trouxe a incompetência partindo de mim. Porque antes de eu avaliar o seu trabalho, eu avalio o meu. Antes de eu avaliar a sua fala, eu avalio a minha. Antes de eu falar mal do seu fazer pedagógico, eu percebo como é que está o meu. E é claro que eu não vou falar mal do seu fazer pedagógico, eu vou lhe chamar a reflexão. Você realmente é um professor competente? Elaine, bom dia. Ensinar e aprender uma arte. Sinéria, a tecnologia hoje ajuda bastante. E esse grupo, então, amo. Roseli, e os alunos de pedagogia que estão substituindo os professores em sala de aula sem aprender nada. Muitas prefeituras estão substituindo os professores por estagiários para pagar menos. Aí a gente descamba aí, Roseli, na questão da precarização do trabalho. Eu fiz uma live, acho que ano passado, a respeito da precarização do trabalho do professor. Em como muitas vezes pagam tão pouco para um professor. E daí que quando o professor não quer se submeter, ou quando eles não podem pagar para o professor menos do que devido, eles vão para os seus paliativos, para as suas soluções extraordinárias, que é pegar um profissional que está em formação e trazer para o espaço escolar. Não desmerecendo os estagiários, mas os entendendo também como explorados. E entre ser explorado e fazer trabalho voluntário, eu acho que eu prefiro ainda vender suquinho na rua e fazer trabalho voluntário. Né? Vamos lá. Raquel, Gia, a gente vê muita gente que é incompetente e sabe que sabe sua falha, mas é muito mais fácil somente sentar e reclamar. Colocar a culpa no colega, no coordenador, na direção e no governo. Exatamente, Raquel. Raquel, eu não vejo nem que a pessoa entenda que seja incompetente. Muitas pessoas não entendem realmente. Porque muita gente percebe que a incompetência, ela reside no outro. A inabilidade, ela reside no outro. A incoerência, ela reside no outro. Perceba como essas pessoas que são incompetentes e que ficam culpando os outros o tempo inteiro, como elas se acham extremamente coerentes. E como elas conseguem pessoas que façam coro com elas. Porque os incompetentes, eles são muitos. Eu falei em outra live sobre a incompetência carismática. Gente, se vocês puderem ver a live incompetência carismática, vocês vão dar até risada. Mas há uma incompetência carismática. Essa incompetência que faz com que você faça o trabalho deles para receber elogio deles. Os incompetentes também têm os incompetentes carismáticos. Eles não compreendem que são falhos. Eles são pessoas que fracassaram na sua profissão. E não é fácil você entender o seu fracasso, entender que você fracassou. É o que eu coloquei para vocês. Dentro da minha incompetência e dentro da minha inabilidade, no momento que eu adentrei o espaço em que tinha recurso de sobra, eu não sabia o que fazer com aquilo. E eu me entendi naquele momento incompetente. Eu me entendi naquele momento como uma pessoa sem habilidade para trabalhar com o recurso que agora existia, com a estrutura que agora existia. E eu reclamava que a culpa era da estrutura, a culpa era da falta do livro, a culpa era da falta do apoio. Mas eu tive tudo e não sabia o que fazer com aquilo. E lidar com o próprio fracasso é triste. Daí que eu fui me capacitar mais, daí que eu fui procurar mais, daí que eu fui buscar mais. E daí quando eu fui procurar para alfabetização de adultos, de jovens e adultos, eu me deparei com Paulo Freire, me deparei com a palavração, me apaixonei pelaquela forma de ensinar. Paulo Freire já disse que não inventou um método, ele inventou uma nova forma de você entender educação, de você entender a alfabetização. Mas assim, a palavração ela é muito bem explicada. E daí que eu comecei a ver que a partir do momento que eu fui me formando, que eu fui entendendo o processo de alfabetização, que eu fui entendendo como fazer, que eu fui partindo de um tema gerador, das palavras de dentro do contexto desses alunos, e fui aplicando de forma técnica, mas sendo humana e tendo empatia com os meus alunos, eu comecei a ter resultado. E você se livrar da incompetência e da inabilidade é substancialmente libertador. Você fica extasiado com a capacidade que você encontra dentro de você.
Então, mais fácil do que sentar e reclamar e colocar a culpa nos outros é arregaçar as mangas e tentar fazer. E no momento que você consegue vencer as suas próprias limitações e tornar-se competente, e não competente, não se achando que é competente totalmente, mas que você reconhece que nesse ponto você é incompetente, naquele você é competente, você ajuda o outro para que ele consiga ser mais competente, para que ele consiga também vencer essa falta de habilidade, essa falta de competência de trabalhar com determinado segmento. Tá bem? Vamos ver aqui. Joselma, é bonito de ver quando o professor respeita o seu trabalho e o seu aluno. Exatamente. Claudiné, estagiários necessitam da prática de sala de aula, mas deveriam ser sempre com supervisão de um professor formado. Assim todos continuariam aprendendo, estagiário e aluno. E aí a gente vai, Claudinéia, também na fala da outra colega ali atrás, que já passou, mas ela dizia como os estágios também muitas vezes não auxiliam na formação, porque há professores que entendem o estagiário como fiscalizador de prática pedagógica, e no lugar de auxiliar, e tem muitos estagiários que chegam à sala de aula querendo saber mais do que o professor, sendo que eles só têm teoria, eles não estiveram no chão da escola, mas eles chegam na sala de aula com um olhar crítico para o professor, porque está fazendo errado, porque ele está cruzando aquilo que ele leu na universidade com o espaço escolar e está diferente. E ele não consegue fazer uma leitura mais ampla. É um profissional em formação. Eu entendo que ele está partindo da sua crítica, ele está partindo de um senso comum que ele acredita que é a teoria que ele viu. Mas no momento que ele adentra para ser docente e ele vai fazendo ali a prática diária no chão da escola, ele começa a entender mais a prática pedagógica do seu professor que estava ali o orientando. Mas muitas vezes também esse estagiário adentra o espaço escolar e realmente encontra um professor que não tem competência para o trabalho. E daí que ele se frustre muito. Porque daí esse estagiário pensa, poxa, quando é que vão me dar uma oportunidade para eu tentar fazer aquilo que eu acho que é correto? Né? Então a gente tem essas análises que não devem partir sempre de um ponto só. A gente deve fazer uma leitura mais ampla da realidade. E daí, quando a gente lê essa realidade de forma mais ampla, a gente encontra uma coerência nas nossas falas. Os nossos posicionamentos, eles não são tão extremistas, eles não são tão cheios de verdades. A gente busca no outro e busca aprender com o outro. E isso, para a nossa prática pedagógica, é algo muito interessante, tá? Então, gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo aí a vocês a participação nessa live, essa transmissão ao vivo, e convidando vocês lá para acessarem o nosso canal lá no YouTube, tá? Esse vídeo também vai para o canal. Se você não conseguir encontrar esse vídeo aqui, porque são muitas postagens, você procura lá no nosso canal do YouTube, tá bem? Eu vou deixar o link para vocês do nosso canal do YouTube e vocês vão lá. Quem puder seguir, quem quiser seguir, por favor, nós precisamos de seguidores, porque você sabe que, né, para ganhar alguma coisa no Facebook, algum dinheirinho que seja, a gente precisa de seguidores e precisa de comentários e precisa de conteúdo. Eu prefiro gravar aqui, gravo também lá no meu canal, tá? Mas prefiro gravar aqui por conta dessa interação com vocês. E também lá, eu também gravo lá no canal, ao vivo também. Só que geralmente não tem ninguém, né? Não tem participação nenhuma, a participação lá é zero. Às vezes tem uma pessoa online ou duas pessoas online, é muito pouquinho. E aí eu perco essa possibilidade de conversar com vocês, de ouvir as suas colocações, as suas indagações, os seus questionamentos, de ouvir também aí os seus posicionamentos contrários àquilo que eu estou pensando, tá? Então, o que a gente busca aqui é refletir com vocês, saber de vocês, como é que vocês fazem a educação, como é que vocês pensam a educação, até que ponto vocês são competentes, até que ponto vocês não são tão competentes, como vocês se reconhecem competentes ou não. Não é assim que a gente pensa? Aqui encontrei o canal. Vou colar aqui para vocês, tá, gente? Vou deixar aqui, ó, o canal, para vocês saberem qual é o comentário.
Aí vocês podem se inscrever, tá? Pra colega que perguntou sobre a outra live, Sônia Tavares, que eu aprendi muito hoje. Eu também aprendi muito com vocês, viu, Sônia? Porque enquanto eu tenho um tópico, eu vou lendo os tópicos, mas eu vou considerando as suas falas. E no momento que eu considero as falas de vocês, eu já vou fazendo outras construções. E nessas construções, nessa interação é que eu aprendo, é que eu vou modificando o meu olhar, pensando melhor naquilo que eu vou falar, sabe? Vou deixar aqui para vocês, ó. Deixa eu copiar aqui, deixa eu ver. Copiar o endereço do link. E vou colar aqui para vocês a nossa live de ontem, professora versus tia. Professora versus tia, tá? Que é um tema aí bem debatido, bem discutido com os colegas. Celina, eu estava conversando com meu esposo outro dia sobre isso. Eu amo alfabetização e ontem li em outro grupo que uma professora pegou uma turma de 5 com 4 alunos, uma turma de 5º ano com 4 alunos não alfabetizados. Agora eu pergunto, como pode uma gestão e um profissional de alfabetização passar um aluno sem ele saber? Sinceramente, eu acho que o maior culpado é o professor que não soube lidar com a dificuldade daquele aluno, não soube mudar a sua didática para que o mesmo fosse alfabetizado. A gente tem aí múltiplas questões para esse fator alfabetização, né? Múltiplos fatores, assim, para a gente dizer, não, a culpa é de quem? Por que que tá assim? Por que que não tá assim? Mas você vê uma criança passar do 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, e essa criança não ser alfabetizada, não ter encontrado um professor que possa auxiliá-la nisso, é triste, né? É triste que ninguém tenha conseguido, que ninguém tenha parado para ver, e que aí as pessoas coloquem a responsabilidade na família, porque a família não ajudou. Porque isso, porque aquilo. Gente, qualquer criança pode aprender. Agora, as crianças não aprendem da mesma forma. Elas aprendem de forma diferenciada. Então, gente, eu deixei os links para vocês. Aqui agradecendo a participação de todos vocês mesmo. Gostaria de ficar conversando com vocês aqui o dia inteiro e eu ficaria, Deus sabe que eu ficaria. Mas eu preciso encerrar por vocês, né? Porque vocês também precisam aí se organizar para suas aulas. E... sabe? Também para eu começar a fazer algumas coisinhas aqui. Elaine, se possível, me esclareça como agir diante de livros didáticos que trazem a expressão pinte. E a supervisora pede para adequar isso, alegando que pintar é usar tinta. Isso tem lógica ou não? Amor, eu já vi essa discussão aqui sobre esse termo, pinte, ou colorir é sem tinta. Não colorir, pintar é com tinta. Eu acho que a nomenclatura aqui, de certo modo, a palavra que se usa não é tão irrelevante, não é tão relevante, não. Se a pessoa faz tanta questão, né? Aí você pega o livro didático, forra embaixo com um pedaço de papelão e quando a atividade falar pinte, você pega a tinta, pega o pincel e entrega para a criança. Porque a supervisora disse que se é para pintar usando tinta. E se você não pode pintar com lápis de cor, pinte usando a tinta. Pronto. É a única forma que você tem para poder agir diante do livro. Já que o livro traz uma expressão e a sua supervisora acredita que a expressão esteja equivocada. Ou você pode falar aí com a sua supervisora para que ela envie aí um e-mail para a editora, para que a editora, na próxima edição desse livro, use a expressão que ela considera adequada. Agora, você, enquanto profissional professor, só pode fazer isso. Ou dar o lápis para a criança colorir, ou você dá tinta, você manda a criança escolher com o que é que ela vai pintar ou não vai pintar. Às vezes nós temos questionamentos tão, sabe? Né, amor? Pintar. Tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, porque se não for assim não é bom, só é bom se for assim, porque está ensinando errado. Entende? A gente tem educação, a gente tem esses pormenores, essas coisinhas miudinhas também que vão aparecendo aí no dia a dia, tá bem? Então, gente, ó, não vá à avô, Celina, não tem jeito não, tem que ir.
tem que ir. Já tem aqui post sendo denunciado no grupo por causa das tretas que tá dando. Aí eu vou moderar aqui o grupo para vocês. E vou colocar a live lá no canal do YouTube, tá, gente? Por favor, sigam o canal, tá? Comentem, compartilhem os vídeos, que a gente precisa disso para dar continuidade ao nosso trabalho, tá? Então, beijo e até mais.